Fala, meus queridos investidores desse Brasil. Uma pergunta de US$ 1 milhão, como vocês já devem ter visto, é: será que está na hora de comprar? Ou será que foi apenas um repique e está só sendo uma enganação para todo mundo e a bolsa ainda vai cair bastante e superar o nosso fundo, que foi 62 mil pontos? Essa é uma pergunta que realmente vale US$ 1 milhão ou até mais, porque ninguém sabe, tá? Não tem como saber quando é o fundo do poço, pode muito ter sido 62 mil pontos. Muita gente está sendo pessimista, muitas pessoas, a gente vê na TV, a gente vê em grupos, todo mundo achando que pode ainda não estar no fundo do poço, mas eu vou trazer alguns dados que dizem talvez o contrário. E aí, obviamente, no final, você vai tomar sua própria decisão, porém eu vou deixar qual decisão que eu estou tomando para o meu dinheiro. Então, sem mais delongas, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo, eu vou falar um pouco rápido. O primeiro dado é o quanto que a bolsa caiu. Tá? A bolsa, a nossa bolsa, o Ibov, ela dia 23 de janeiro até dia 23 de março, ou seja, em apenas 2 meses, ela caiu 56 mil pontos, o que equivale aí a 46,82%. Basicamente, ela caiu 50% do dia 23 de janeiro ao dia 23 de março. 50%. Só que do dia 23 de março até hoje, o dia que vos falo, que é dia 15 de abril, ou seja, em praticamente 20 dias, a bolsa subiu 15 mil pontos, o que equivale aí a praticamente 25% de alta. Então, quem comprou, quem não tinha nenhuma sequela do passado, entrou na bolsa no dia 23 de março a 62 mil pontos, hoje essa pessoa está com praticamente 25% de valorização se ela comprou o BOVA, né? Obviamente. Tem empresas que subiram bem mais. Será que está na hora de vender? Será que está na hora de comprar? Será que vai voltar a subir? Eu vou trazer alguns dados, mas primeiro eu preciso explicar um mecanismo do mercado financeiro, das bolsas de valores do mundo inteiro. Qual que é o maior medo da bolsa de valores? O maior medo é a incerteza. Então, a gente consegue avaliar isso com um índice chamado VIX, que é o índice do medo. Esse índice, o normal dele, que foi o ano passado, por exemplo, ele é entre 10 e 20, alguma coisa assim. Ele chegou no dia 16 de março a bater 82 pontos. Só que hoje, um mês depois, ele está 40. Ou seja, já caiu pela metade do ápice que a gente teve no dia 16 de março. Em um mês caiu pela metade. Por que caiu pela metade? Vamos voltar para aquelas incertezas que é o que eu te falei. Quanto mais incertezas, mais esse índice sobe e mais a volatilidade da bolsa é alta. Então a gente teve em março aí sei lá quantos circuit breakers. Antigamente era fácil falar porque era um a cada 10 anos, agora em março a gente teve 6, 7, sei lá quantos a gente teve. E o que isso quer dizer? Um dia caía 15, no outro subia 10. Aí o outro dia caía 12, no outro subia mais 10. Poxa, a gente viu um negócio dessa magnitude mostrando que o mercado não sabia para onde o mundo ia. E essa incerteza faz com que o mercado tenha essa volatilidade tão alta. Então, primeiro ponto, incertezas. A gente teve alguma melhora nesse ponto de incertezas? Tivemos. A gente, em março, para e tenta lembrar de você como você era no dia 10 até o dia 20 de março. Dia 10 até o dia 20 de março, a gente ainda estava trabalhando nos nossos trabalhos normais, cada um na sua empresa e tal, escritório. A gente viu que lá na Europa estava indo tudo muito mal. A gente viu chegando aqui, uma pessoa pegou, uma no Rio, uma não sei o que lá, não tinha nenhuma morte. A gente viu começando a chegar nos Estados Unidos também, mas ninguém sabia o que ia rolar. E aí lá pro dia 10, 15 de março, a gente vê os Estados Unidos falando que vai injetar sei lá quantos trilhões na economia. A gente vê a Europa fechando, entrando em quarentena total, muita gente morrendo lá na Itália. E isso começou a assustar todo mundo. O que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer nos Estados Unidos, principalmente? E essa incerteza hoje já não existe mais. Se você for pegar hoje, dia 15 de abril, a gente não tem mais tantas incertezas assim. A gente já está vendo as coisas. Poxa, você sabe mais ou menos quando vai acabar, você sabe mais ou menos que as curvas estão invertendo, já estão em declínio, por exemplo, lá na Europa. A gente já vê, por exemplo, algumas notícias
que a Alemanha talvez vai reabrir a semana que vem, lá pro dia 20, 20 e pouco de abril. Então essas notícias fazem a gente ficar um pouco mais otimista no sentido de que está diminuindo as incertezas. E isso faz o VIX cair, e isso faz a Bolsa, por exemplo, nos últimos dias, está subindo 3%, no outro dia cai 1, aí depois sobe 2, aí cai mais 1. E isso é normal, é perfeito. É isso que a gente precisa. Então isso mostra que o mercado está começando a se achar. Só que, vou trazer um dado importantíssimo agora para vocês sobre a nossa querida Bolsa de Valores brasileira. O S&P 500, hoje, ele está acumulando da máxima dele 17% de queda. É muito pouco, né? Se for pensar que a gente viveu numa crise agora, a gente está numa crise, praticamente o S&P está caindo 17%, é uma crisezinha pequena para o S&P. Já a nossa bolsa, mesmo subindo esses 24%, ela ainda está com 33% de queda. É o dobro do S&P. Só que agora piora um pouco mais. Para o gringo, a nossa bolsa está caindo 48%. Como é que eu sei disso? Tem um índice de ADRs, que são as nossas empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Esse índice se chama EWZ. E basicamente nesse índice tem Vale, Petrobras, Bradesco, porém dolarizado. Por quê? Porque como o gringo compra. Para eles, esse índice, para falar a verdade, ele está com uma queda do dia 2 de janeiro até hoje de 48%. Enquanto a nossa bolsa está 33% mais barata, para eles está 48%. Por que essa diferença tão grande? Por causa do dólar. O dólar subiu 30% esse ano. Então, para o gringo, imagina, a gente pega, por exemplo, as ações do Bradesco, que eu já falei num outro vídeo, que eu troquei os meus fundos imobiliários por ações, e eu vou dar esse exemplo de novo. A gente pega as ações do Bradesco, que estava aí a 37, 38 reais, caiu para 20, caiu para 18. Poxa, 50% de queda, né? Pro gringo, não é 50, é 70, entendeu? Então tá mais barato ainda. Na hora que eles verem que essa crise tá chegando no fim, para nós aqui, e as empresas não vão ser tão afetadas como todo mundo esperava, muito provavelmente vai entrar uma massa muito grande de dinheiro. Tá? E é isso que eu espero. Então, com esses dados, agora eu vou dizer qual que é a minha opinião. A minha opinião é que o grosso já foi. Tá? O maior medo e as maiores incertezas já passaram. Foi em março. Agora, em abril, a gente já sabe o que vai acontecer. Entre aspas, né? Mas a gente já tem mais ou menos um norte. Já sabe que lá na Europa já está acabando, que aqui daqui a pouco acaba, a gente já chegou no pico, não chegou, Mandetta fala uma coisa ou outra, mas são poucos casos, uma hora ou outra libera, pode ser que a semana que vem alguns municípios que estão com mais de 50% de leitos vazios, né, eles vão começar a abrir, essas cidades elas vão começar a abrir. Os Estados Unidos também, o Trump tá doido para abrir os Estados Unidos, falta pouco, pode demorar mais 15 dias, 10 dias, alguma coisa assim, mas o impacto já não vai ser tão grande como todo mundo esperava. Então isso eles estão vendo que talvez as empresas estão muito mais descontadas do que o normal. Eu vou dar um exemplo, não é uma recomendação, mas é um exemplo. Via Varejo. Via Varejo bateu R$4. R$4 é preço eles têm uma lojinha só no centro da cidade, estão quebrado. É preço de empresa de recuperação. Não é um preço ideal para Via Varejo que estava voltando, estava começando a crescer. Óbvio, o varejo vai ser afetado? Lógico que vai, já está. Mas, poxa, caiu de 17 para 4. Será que vai ser tão afetado assim? Então, essas incertezas fazem com que surjam oportunidades. O que eu estou fazendo com o meu rico e suado dinheirinho? Basicamente, eu estou comprado, tá? É aquela história, quando todo mundo pensa de um jeito, você tem que pensar um pouco fora da caixa. Se você virasse para mim em fevereiro, em janeiro e falasse, eu tô vendido na bolsa, a gente ia te chamar de louco. Só que quem estava vendido na bolsa em janeiro e fevereiro tá com 50% de lucro. E agora essas pessoas, e eu conheço gestores que estavam vendidos em janeiro e fevereiro, e agora, quando bateu 70 mil pontos, estão compradaço, viraram tudo, porque falaram que está muito barato. Esses caras acertaram a queda quando todo mundo estava rindo e chamando eles de louco. Eu tô com eles. Tá? Eu não vou citar nomes aqui porque não é o caso, mas com esses dados eu consigo entender que
algumas empresas estão muito descontadas do seu preço ideal e muito provavelmente elas vão subir. Então, assim, qual é o cenário que eu acredito para o curto prazo? Para o curto prazo, a bolsa pode ficar aí entre 77 a 83 mil pontos. Num cenário muito mais pessimista, pode cair para 72 mil pontos, mas 62 de novo eu acho muito difícil, praticamente impossível. O que vai acontecer, né, no médio prazo para cima? Se romper os 83 mil pontos, tem espaço para 95. E aí eu estou falando de mais 20, 25% de valorização. Se você perdeu essa primeira pernada de 25% de valorização, tenha cuidado para não perder a segunda, porque senão já já você vai comprar a bolsa a 100 mil pontos, de novo. Então não façam isso, tá? A bolsa a 77, 78, 80 mil pontos, gente, ainda assim é um preço muito bom. Só que agora você tem que escolher empresas muito mais sólidas. E não precisa correr atrás de small caps, de uma empresinha aqui, ali e tal, como a gente fazia em janeiro. Agora tá fácil. Fazendo o básico você consegue achar empresas boas. Petrobras, os bancos, empresas exportadoras, empresas de educação. O básico você consegue ganhar dinheiro. Então, a minha dica é: estudem as empresas que vocês gostam, veem mais informação, aproveita essa quarentena para se encher de informação, porque o que eu estou falando não é nada louco. Tem muita gente aí, tem muita gente renomada falando que a bolsa vai fechar em 70 mil pontos, 80 mil pontos esse ano. Esse ano. Eu não acredito nisso, eu acho que a bolsa vai fechar em 95 para 100, ou acima de 100. Esse ano ainda. E todo mundo está falando, você é louco, você é louco. Só que quem está falando isso, são as pessoas que estavam em short em janeiro e estão ricas agora, com 50% de valorização. Então, assim, tem que pensar fora da caixa, tá? Essa é a minha dica final. Pense fora da caixa e faça o melhor para o seu dinheiro. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa, alguma ação, o que você acha que pode acontecer no curto prazo, no médio prazo, deixa um comentário, a gente conversa, bate um papo, é bem legal dividir informações. Então é isso aí, bons investimentos para vocês, tomem a melhor decisão para o seu rico e suado dinheirinho e até o próximo vídeo. Tchau!